Deus já confirmou. O amor que vai mudar tudo está no seu caminho. Já sentiu como se o ar ao seu redor carregasse um silêncio diferente? Como se o tempo desacelerasse por um segundo apenas para que você ouvisse um chamado que não veio de fora, mas de dentro? Não é ansiedade, não é imaginação, é o céu sussurrando. O amor que vai mudar tudo está vindo em sua direção. Não importa quantas vezes tentaram te convencer de que isso era impossível, que você estava sonhando alto demais, que o amor verdadeiro não existe. Algo dentro de você nunca parou de acreditar. Mesmo cansada, mesmo ferida, mesmo em silêncio, a sua fé permaneceu como uma brasa acesa debaixo da escuridão. E agora, essa chama está aumentando. Você sente. Você não sabe como explicar, mas sabe que algo está vindo. O vento está mudando de direção. Seus sonhos estão voltando a pulsar. Há uma frequência nova sendo emitida pela sua alma. E quem foi escolhido por Deus para caminhar com você, também está sentindo o chamado. O que você experimenta no mundo físico é resultado direto do que você aceita como verdade no seu mundo interior. Isso significa que o amor que está a caminho já existe. Você apenas está se tornando compatível com ele. Está se lembrando de quem você é, do que merece, do que foi prometido. E a promessa é clara. Deus já confirmou. Confirmou quando você disse não para aquilo que parecia amor, mas era controle. Confirmou nas vezes em que você chorou sozinha e escolheu continuar acreditando. Confirmou quando você se recusou a aceitar um amor pela metade. Porque quem tem fé inteira não se contenta com migalhas emocionais. Você foi escolhida, mas não apenas para viver uma história bonita. Foi escolhida para viver um amor que carrega missão. Alguém está vindo. Alguém que também foi moldado pelas dores, pelas esperas, pelos vazios. E assim como você, essa pessoa escolheu não desistir. E por isso, agora os caminhos se alinham. Você não precisa correr atrás, não precisa forçar, não precisa se provar. O que é seu está sendo conduzido por Deus. O universo está respondendo à sua vibração. E ela está mais pura, mais leve, mais honesta do que nunca. A pessoa certa reconhece isso. Ela não vai confundir o seu valor com carência. Ela vai ver a sua luz e saber: é ali que minha alma repousa. Você pode não ter visto ainda, pode não ter recebido mensagem, convite, evidência, mas a confirmação já foi feita. O amor que muda tudo não começa com declarações, começa com a certeza silenciosa dentro de você. O coração começa a bater diferente, as palavras mudam, as escolhas se alinham. Você para de correr atrás do que não é seu e começa a se mover com direção, fé e clareza. Esse amor já existe no plano espiritual. Agora ele se aproxima do plano físico e nada poderá impedir. Você achava que era o fim, quando tudo ruiu, quando a relação que você tanto idealizou se partiu como vidro estilhaçado no chão. Você acreditou que o amor não era para você. Chorou, gritou em silêncio, questionou o céu. Por que tanta dor? Por que ser deixada por alguém que jurou ficar? Por que você deu tudo de si e mesmo assim foi traída, esquecida ou trocada? O que você não sabia é que Deus não destrói. Ele limpa, Ele remove, Ele separa. E mesmo que você não tenha compreendido na hora, hoje começa a perceber. Aquele amor não era o que Ele havia escolhido para a sua vida. Era a sua insistência. Era o seu apego à ideia, à fantasia, à necessidade de se sentir amada, ainda que às custas da sua paz. A realidade exterior é reflexo do estado interior. Se o que você recebia era escassez emocional, rejeição, dor, era porque dentro de você havia crenças não curadas, feridas abertas, ideias sobre amor que foram absorvidas pela dor. Você acreditava que precisava se provar para ser amada, que precisava lutar para merecer ficar, que precisava aceitar pouco para não ficar só. Mas Deus não quer que você aceite pouco. Ele quer que você se veja como Ele te vê. Ele quer que você descubra o seu valor antes de encontrar o amor.
Porque o amor que vai mudar tudo não será um remendo, será uma resposta. Não virá como tempestade, virá como alívio. Não te fará duvidar de si, vai confirmar sua essência. Então tudo o que desmoronou foi graça disfarçada. A separação foi proteção. A ausência foi espaço sendo criado. As lágrimas foram solo fértil. E agora, com o coração mais consciente e a alma mais madura, você pode receber aquilo que antes não sabia reconhecer. Veja, o que Deus está preparando para você não é alguém perfeito, mas alguém inteiro. Alguém que também passou por desertos, por dores, por recomeços. Alguém que, assim como você, está cansado de relações rasas. E quando esse encontro acontecer, e ele vai acontecer, você não vai precisar se esconder, se moldar, se anular. Vai ser amada como é. Vai amar sem medo. A vida que parecia desorganizada estava sendo realinhada. O que parecia castigo era, na verdade, livramento. E esse amor que está vindo será o elo entre tudo o que você viveu e tudo o que você acreditou. Vai fazer sentido. Vai curar sem precisar consertar. Vai te lembrar que o tempo de esperar terminou. Deus já confirmou. Agora é só uma questão de tempo, e o tempo certo está se aproximando. Você já percebeu que os períodos mais solitários da sua vida foram, na verdade, os mais sagrados? Aqueles em que ninguém te entendia, em que os convites sumiram, em que o telefone não tocava, em que o coração não tinha onde repousar. Esses foram os dias em que o céu mais falou com você. E mesmo que você não tenha escutado com clareza, sua alma sentiu. A dor do abandono te obrigou a se olhar. A ausência do outro te levou a procurar a presença de Deus. E foi nesse silêncio profundo que você se reconstruiu, camada por camada. Sim, você teve medo de não amar mais. Achou que o tempo tinha levado sua chance. Se sentiu esquecida. Mas não foi esquecida. Foi escondida, guardada, preservada. Enquanto você curava suas feridas, o amor que Deus reservou para você também passava pelo seu próprio deserto. Talvez ele também tenha sido rejeitado. Talvez ela também tenha sofrido traição. Talvez a vida tenha feito ambos dobrarem os joelhos e aprenderem a amar a si mesmos antes de amar alguém. E isso foi essencial. Toda manifestação verdadeira precisa primeiro nascer no mundo invisível. O invisível não é o que não existe, é o que está sendo formado. E foi isso que aconteceu. O amor que está vindo foi sendo tecido, construído, curado, costurado nos bastidores da sua história. Sem que você percebesse, enquanto você apenas sobrevivia aos dias difíceis, algo divino estava sendo preparado para te surpreender. Essa pessoa não vai chegar para completar você. Vai chegar inteira. E por isso, vocês não serão metades buscando se encaixar. Serão inteiros prontos para transbordar. O encontro será leve, a conexão fluida. O olhar será de reconhecimento, não de estranhamento. Porque as almas que foram moldadas no mesmo silêncio se entendem sem muitas palavras. O amor que muda tudo não grita, ele sussurra. Não chega com promessas vazias, chega com presença. Não causa ansiedade, gera paz. E essa paz vai te abraçar no instante em que você encontrar esse olhar. Você vai saber, porque vai se sentir em casa. Não se apresse, não se compare. O tempo da promessa não se mede com relógios humanos. O que é confirmado por Deus nunca chega atrasado. E quando vier, você entenderá por que todos os outros amores precisaram partir. Eles foram preparação. Eles foram moldura. Eles foram passagem. O amor que está vindo será o quadro completo. E o mais belo, esse amor não te encontrará no vazio. Ele te encontrará plena, porque agora você é quem nasceu para ser. E por isso, pode receber o que sempre foi seu. Há encontros que não são meras coincidências, são respostas. Você pode ter passado uma vida inteira encontrando pessoas erradas, vivendo histórias que terminavam no meio, tentando encaixar o que claramente não tinha forma para durar.
E ainda assim, mesmo após tantas desilusões, seu coração sempre sentiu que algo maior te esperava. Como se houvesse alguém, em algum lugar, que também estivesse procurando exatamente o que você carrega. Esse alguém existe, e o destino está traçando a rota. A promessa que Deus plantou no seu coração não era ilusão, era profecia. Tudo aquilo que desejamos com intensidade e fé já foi colocado em nossa consciência pelo Criador, como um indício do que é possível. Então, se você deseja profundamente viver um amor verdadeiro, é porque essa realidade já existe, e o que a separa de você não é o tempo, nem a sorte, mas a aceitação dessa verdade como sua. Esse reencontro, que parecerá acidental, será divino. Talvez ele ou ela chegue em um momento inesperado, em um local improvável, durante um dia comum. Mas o que será sentido não será comum. O coração reconhecerá. As palavras fluirão como se já estivessem esperando para ser ditas. A sensação não será de conhecer, mas de reconhecer, porque na verdade as almas já se buscavam há muito tempo. O amor que Deus confirmou para você não será apenas um parceiro ou uma parceira. Será espelho, será abrigo, será aquele que, ao te olhar, verá além da superfície. Verá sua essência, seus medos, seus sonhos não ditos. Vai te enxergar até quando você se esconder. Vai te lembrar de quem você é nos dias em que o mundo tentar te confundir. E o mais bonito? Você também será esse espelho para ele. Será cura para feridas que ele não sabia nomear. Será paz onde antes houve guerra. E tudo isso acontecerá sem esforço, sem cobrança, sem jogos. Porque o que é confirmado por Deus carrega propósito, carrega missão. Vocês não estarão juntos apenas por amor, mas para amar o mundo com a força que só duas almas curadas podem oferecer. Não é conto de fadas. É verdade espiritual e está mais perto do que você imagina. Por isso, continue acreditando, continue se preparando, continue sendo o que você quer viver. Porque a resposta que o céu te prometeu está chegando. E quando chegar, tudo dentro de você saberá. É agora. Você já teve aquela sensação de paz inexplicável perto de alguém? Como se o tempo parasse. Como se o mundo ficasse em silêncio por um instante, e só existisse a troca de olhares, os gestos simples, o som da presença. É assim que o amor confirmado por Deus se manifesta. Ele não precisa de apresentações grandiosas, nem de provas gritantes. Ele se impõe com suavidade. A verdade não faz barulho, ela apenas é. E mesmo que sua mente ainda tente resistir, listando todos os motivos pelos quais você não deveria sentir o que sente, o seu coração já sabe. Ele reconhece o toque, ele reconhece o olhar, ele reconhece a energia, porque esse amor vem de longe, de um tempo anterior ao tempo, de um plano onde tudo já estava escrito. Aquilo que você vive no mundo visível já foi estabelecido no invisível. A imaginação, quando impregnada de fé e emoção verdadeira, se torna uma ponte entre o que é desejado e o que se manifesta. E a verdade é que você já sentiu esse amor, mesmo sem conhecê-lo. Você o imaginou. Você o buscou em orações silenciosas, em lágrimas no travesseiro, em dias que pareciam vazios demais. Deus ouviu e preparou. Mas é preciso lembrar, quando esse amor chega, ele não vem apenas como consolo, ele vem como espelho. Ele te mostra onde ainda há sombras dentro de você. Ele te ensina a amar com maturidade, com entrega, com verdade. Ele exige coragem para ser vulnerável, para romper padrões antigos, para amar sem máscaras. Esse amor vai te desafiar, porque vai te mostrar o quanto você merece. E aceitar esse merecimento, às vezes, é o maior desafio de todos. Então, quando esse alguém surgir e tudo parecer bom demais para ser verdade, lembre-se, não é ilusão, é resposta. Você foi preparado, você foi curado, você foi lapidado no silêncio. E agora chegou a hora de viver.
Não fuja, não racionalize, não sabote. O amor que vai mudar tudo está diante de você. E mesmo que ainda pareça confuso, mesmo que sua mente hesite, confie no que seu coração diz quando tudo dentro se aquieta. Essa é a promessa viva de Deus se cumprindo na sua vida. Às vezes, a maior prova de fé não está em esperar o amor chegar, mas em não fugir dele quando finalmente se apresenta. Você orou, você chorou, você desejou. Mas agora que ele está ali, diante de você, batendo suavemente à porta da sua alma, surge o medo. Medo de se machucar de novo, medo de se entregar, medo de estar se iludindo, medo de acreditar e o coração quebrar. Esse medo é compreensível, mas ele não pode ser maior do que a fé. O sentimento é o segredo. Você precisa sentir-se já vivendo aquilo que deseja. Precisa habitar, por dentro, essa realidade antes mesmo de ela se manifestar por fora. E isso exige mais do que desejo. Exige decisão. O amor que muda tudo vem para aqueles que escolhem não apenas acreditar nele, mas viver como se já fosse real. E quando ele chega, não é hora de se esconder, é hora de receber. Talvez esse alguém traga uma luz que ilumina feridas que você escondeu até de si mesmo. Talvez a conexão seja tão intensa que te faça questionar tudo que você viveu até agora. Talvez a presença dele ou dela traga cura, mas também traga à tona lembranças que você julgava enterradas. É o preço de viver algo verdadeiro. Porque o amor enviado por Deus não chega para ocupar um espaço vazio. Ele chega para reconstruir um templo onde antes houve ruína. Ele não é apenas companhia, é reconstrução. E para reconstruir, às vezes é preciso derrubar estruturas frágeis que você criou para sobreviver. Essa escolha será sua. Você pode continuar se protegendo, ou pode finalmente viver. Viver com entrega, com presença, com vulnerabilidade, com coragem. Escolher esse amor é como escolher atravessar uma ponte entre quem você foi e quem você está se tornando. E do outro lado dessa travessia, existe um novo você, mais leve, mais inteiro, mais conectado com a verdade de Deus em sua jornada. Então não fuja, não diga que ainda não está pronto, porque ninguém está pronto para o milagre antes de vivê-lo. O preparo acontece no meio do caminho. A força surge quando o passo é dado, e a confirmação de que é real vem na paz que toma conta do seu ser quando você para de resistir. Você pediu, Deus confirmou, e agora cabe a você dizer sim. Há laços que o tempo não apaga, conexões que, mesmo na ausência, continuam existindo em algum lugar da alma. Você pode ter seguido sua vida, conhecido outras pessoas, vivido outras histórias. Pode até ter tentado apagar as lembranças que te faziam sentir demais, amar demais, esperar demais. Mas se o que houve foi sagrado, se nasceu da verdade e do toque divino, o coração nunca esquece. Ele apenas adormece, até o momento certo de despertar. E esse momento chegou. Você sentirá, não por lógica, mas por revelação. Como se uma parte sua que estava em silêncio começasse a cantar de novo. Como se uma luz apagada por dentro se reacendesse. É assim que o amor que muda tudo retorna. Não com alarde, mas com propósito. Tudo o que é imaginado com fé já é uma realidade no plano invisível. E quando duas almas se reencontram após um tempo de espera, elas não estão recomeçando. Estão apenas retomando o fio que nunca foi quebrado, apenas escondido atrás das escolhas da vida. Deus não erra nos encontros. Mesmo os afastamentos são pedagógicos. Às vezes, vocês precisavam se perder para se encontrarem maduros, fortes, capazes de amar com consciência. A dor, a espera, os desencontros, tudo foi ferramenta de lapidação. Tudo serviu para preparar vocês para algo que agora faz sentido. E quando os olhos se reencontrarem, haverá silêncio. Porque palavras não serão necessárias. Só o olhar bastará. Você vai entender que não importa quanto tempo passou, nem quantas pessoas tentaram ocupar o lugar que sempre foi dele, ou dela.
A conexão será imediata. A presença será lar. A paz será o sinal. Mas não confunda isso com fantasia. Esse reencontro não vem apenas para emocionar, mas para transformar, para curar o que foi ferido, para restaurar o que foi perdido, para fazer florescer o que você já havia enterrado por medo de acreditar de novo. E é nesse momento que você entenderá que o amor que muda tudo é aquele que te faz lembrar de quem você é. Não aquele que te preenche, mas o que te transborda. Não o que chega para te salvar, mas para andar ao seu lado enquanto você se reconstrói. Talvez o reencontro aconteça em uma tarde comum. Talvez seja em um lugar improvável. Mas você vai saber. Vai reconhecer no toque, na voz, no abraço. Vai entender que não está sonhando. Está vivendo o que sempre foi seu. O que Deus guardou. O que o céu confirmou. Você verá o cuidado em cada detalhe. Vai perceber que tudo o que parecia atraso era, na verdade, preparação. Que os nãos que você ouviu foram livramentos. Que o silêncio de Deus era apenas Ele trabalhando nos bastidores da sua história. E então, sem precisar de provas, você vai descansar. Porque quando o amor que muda tudo finalmente chega, a alma se cala. O peito se acalma. E a vida começa a fazer sentido de um jeito novo. Há um momento em que tudo se alinha. Não porque a vida finalmente ficou perfeita, mas porque o coração compreendeu que não se trata de controle, e sim de rendição. Quando o amor que vem de Deus chega até você, ele não apenas entra na sua vida. Ele transforma a sua existência em altar. Porque o verdadeiro amor não se limita ao sentimento. Ele é pacto. Ele é escolha diária. Ele é compromisso firmado não apenas entre duas pessoas, mas entre elas e o divino. Esse amor muda tudo porque muda você. Você começa a enxergar com mais profundidade, a escutar com mais presença, a falar com mais verdade. Você para de agir com medo da perda e começa a viver com a certeza da promessa. Não há ansiedade, porque o que é firmado em Deus não se perde. Não há comparação, porque o que é espiritual não se mede com os olhos. Não há pressa, porque o tempo do céu é cheio de significado. A fé é ver com os olhos fechados. E nesse amor você começa a enxergar não só o outro, mas a si mesmo, com os olhos da fé. O amor que muda tudo não é só aquele que te faz sentir borboletas. É aquele que te lembra que sua história tem um propósito eterno. Que cada capítulo de dor te preparou para viver esse encontro com coragem, maturidade e honra. E quando vocês olharem um para o outro e disserem sim, não será apenas uma declaração romântica. Será um eco da confirmação divina. Será o momento em que o céu e a terra se encontram através de vocês dois. O amor se tornará caminho, missão, legado. Porque quando Deus une duas pessoas, Ele não as une apenas para elas se completarem, mas para que juntas cumpram algo maior. Esse é o amor que muda tudo. O que cura, o que constrói, o que direciona, o que edifica. E mesmo que venham os ventos contrários, mesmo que tentem duvidar, mesmo que o mundo ao redor não compreenda, vocês saberão. Saberão pela paz, pelo brilho nos olhos, pela certeza silenciosa que só quem já sentiu entende. Porque não há dúvida onde o céu já falou. Agora é tempo de viver. Tempo de assumir com plenitude aquilo que você sempre soube, mas não ousava acreditar. Você é digno desse amor. Você foi escolhido. E o que Deus uniu, ninguém desfaz. Este é o início da nova fase, onde tudo o que era promessa se torna presença. Onde o que era oração se transforma em realização. Onde o amor deixa de ser espera e passa a ser habitação. Há encontros que não são apenas sobre sentir, mas sobre despertar. Quando o amor enviado por Deus finalmente se estabelece, você entende que ele não veio apenas para preencher vazios emocionais, mas para ativar um propósito que dormia dentro de você. Ele é resposta para as suas orações, mas também é chamado. Chamado para viver com mais verdade, para amar com mais presença, para existir com mais consciência. Você não foi preparado apenas para ser amado.
Foi preparado para amar como nunca antes. O amor que muda tudo é aquele que aponta para o alto, que te lembra que o céu está envolvido em cada detalhe do que vocês vivem juntos. Ele não se alimenta de promessas humanas, mas de confirmação divina. Ele não precisa de plateia, porque basta que vocês dois saibam que foram escolhidos, não por acaso, mas por aliança. E nesse momento, você entende que esse relacionamento não é só um presente. É uma missão. Com essa pessoa, você não apenas se sente bem. Você se torna melhor. Você desperta dons, você cura feridas. Você vive mais profundamente a fé que carregava no peito. O toque dessa pessoa não é só físico, é espiritual. O olhar dela te lê por dentro. E o amor dela por você é extensão do amor de Deus. É nesse tipo de união que você entende por que tantos caminhos antes deram errado. Por que tantos laços não duraram. Por que tantos sentimentos foram intensos, mas não verdadeiros. Porque nada que não fosse propósito poderia ocupar o espaço desse amor. E mesmo que tudo à volta pareça o mesmo, algo dentro de você mudou para sempre. A paz, a clareza, a certeza. Não porque o outro é perfeito, mas porque juntos vocês são alinhados. Não porque a vida ficou fácil, mas porque agora há alguém que caminha ao seu lado e ora com você, sonha com você, constrói com você. Tudo o que você assume em imaginação persistente se torna realidade. E agora, tudo aquilo que você visualizou com fé, tudo o que você acreditou mesmo sem ver, está diante de você. Não como um sonho, mas como um testemunho vivo do cuidado divino. Esse amor é resposta, mas também é direção. Agora, vocês caminham não só como dois corações que se escolheram, mas como duas almas que se reconhecem no destino. Vocês não estão mais buscando, estão vivendo. E mesmo que as dificuldades venham, porque elas virão, o que foi firmado por Deus permanece. Porque a base não é emoção, é revelação. Vocês serão abrigo um para o outro, espelho, refúgio, restauração. E acima de tudo, serão exemplo. Daquilo que Deus une, daquilo que Deus confirma, daquilo que o céu protege. O amor que vai mudar tudo já está no seu caminho. E quando ele tocar a sua vida, nada mais será como antes. Porque onde Deus coloca a mão, até o que parecia perdido se encontra. Até o que parecia tardar chega no tempo certo. Até o que parecia impossível se cumpre. Agora, respire fundo. Agradeça. Receba. Esse amor não é mais futuro. Ele é agora. E foi confirmado por aquele que nunca falha.